Glória a Deus, vamos louvar e dizer do Senhor. Todas as canções maravilhosas, mas confesso, irmãos, que é muito bom cantar. Queremos o teu nome agradecer, queremos ao teu nome dar honra e glória por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos ao culto das crianças, culto infantil, com as crianças até 8 anos. Crianças até 8 anos, deixa eu chamar minhas coisas para a oração. Oremos. Vamos levantar as mãos para cá, abençoar as nossas crianças. Senhor Deus, Pai de poder, de misericórdia, eu apresento, Senhor, as tuas ovelhinhas diante do Senhor, Pai. Fale o coraçãozinho delas de uma forma que elas consigam entender a tua palavra e que a sua palavra, Senhor, possa ficar guardada em seus corações e que mesmo quando envelhecer nunca venham, Senhor, se esquecer da tua palavra. Usa a vida das professoras para ser um instrumento da tua vontade, Pai, para falar o coração dos pequenos, Pai. Toda distração caia por terra, todo levantar de Satanás contra os nossos pequenos caia por terra, que eles possam estar com seus ouvidos atentos para ouvir a tua santa palavra. No nome santo do Senhor Jesus é que oramos e abençoamos essas crianças. Amém. Glórias. Só foi. Aleluia. Glórias a Deus. Nós tivemos ontem um momento muito bom da igreja estar junto, alguns irmãos aqui da igreja no ônibus, né? Fomos lá para Cuiabá, Parque das Águas, momento de adoração e louvor ao Senhor. Foi muito bom podermos participar todos juntos, né? Fazermos ali louvor e adoração ao nosso Deus. Nós temos atividades na semana. Terça-feira é homens e mulheres, né? Terça-feira reunião dos homens e mulheres, né? As mulheres vão ter esse momento aqui, os homens têm ali, os homens de valor tem um momento de adoração também. Nós temos quinta-feira culto de oração, sexta dos jovens, domingo pela manhã retorno da escola bíblica, vamos ouvir a palavra de Deus. E durante essa semana, começando amanhã, nós temos a nossa semana de oração, das 18 às 19. Aí também sobre oração nós temos a tarde com Deus, que é quarta-feira, toda quarta-feira às 15 horas. Então essa programação da igreja a gente vai colocar no grupo, estou falando aqui, mas a gente vai colocar no grupo também, para que você possa observar ali em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém? Essa palavra que nós vamos ler e essa mensagem que nós vamos trazer, Deus tem colocado no meu coração, já tem trazido há um tempo, e eu venho pensando sobre ela, e eu chamo uma mensagem basilar, aquilo que vai nos dar base para que nós possamos olhar para frente e receber para o resto da nossa vida a palavra do nosso Deus. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, porque estamos aqui porque o Senhor nos abençoou. Grande é o Senhor quem tem nos dado a vitória. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, que aqui, ó Pai, nós possamos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, agora nessa hora, ó Deus, erguer o altar de adoração, ó Deus, com a nossa mente e o nosso coração voltado à tua palavra. Que o Senhor Deus fale conosco, que a tua palavra venha ter, ó Deus,
a proeminência, Deus, um lugar de destaque em nosso coração. E que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre nossa atitude diante da palavra do Senhor. Qual é a nossa atitude diante da palavra do Senhor? Eu coloquei aqui, eu não sei se você reparou, mas eu coloquei aqui, o que é isso? Isso aqui é uma pá, né? Eu coloquei aqui a pá, e eu coloquei aqui também a enxada. São ferramentas não muito gratas, assim, não muitas lembranças, mas particularmente eu tenho algumas lembranças da pá. Quando eu e meu irmão estávamos em casa, éramos adolescentes, eu um pouquinho mais velho que ele, e nós jogávamos ping-pong, jogávamos bola, e estávamos ali felizes. De repente, nós ouvíamos o barulho de uma tombeira. Eu não sei se é assim que chama o nome, mas é aquelas caminhão basculante com aquela carga de areia, 6 metros de areia, e despejava na porta de casa. E eu estava brincando com ele, e a gente ouvia esse barulho e falou: meu Deus, lá vem. Não demorava, o telefone tocava, e o meu pai dizendo para minha mãe: olha, fala para Flávio e Hermes recolherem toda essa areia. E aí íamos nós pegar a pá, e aí íamos, que ele encostava bem no muro, e aí nós íamos pegar a pá, pegava aquela areia e jogava, pegava aquela areia e jogava. E às vezes vinha caminhão de brita, cascalho na época, né? Na época não era brita, era cascalho. E quando tinha uma coisa que os pedreiros não usam mais, a areia de goma, que lá parece que, né, compactava aquele negócio todo, e a gente lá pegando uma pá, eu e meu irmão usando a pá para carregar aquela areia. Mas eu também tenho algumas lembranças desse outro instrumento aqui. Meu pai, ele ficou desempregado, e aí ele então foi ajudar o primo da minha mãe. O primo da minha mãe era pedreiro, e meu pai foi ser o ajudante do pedreiro, e eu ajudante do ajudante. Você acha que sobrou para quem, né? O serviço pesado. E lá, e aí eu lá no centro, lembro quando estávamos pensando aqui sobre essa palavra, de uma vez que lá no CPA1 nós fomos contratados para erguer um muro. E aí o tio Clóvis, o primo da minha mãe lá fazendo as coisas, meu pai ajudando ele, e eu lá virando aquele concreto naquelas calçadas, aquele momento ali. E então eu tinha que pegar a enxada e misturar aquela areia, e trazer, e depois molhar, colocar cascalho, aquele negócio todo ali. E esse enxada eu vinha e trazia, quando também não usava enxada para poder limpar o quintal, carpir. E esse é um movimento de carpir, trazer para onde você está e jogar o lixo. Então são dois instrumentos, duas ferramentas de trabalho manual, mas tem muito a nos ensinar com relação à palavra do nosso Deus, com relação à palavra do nosso Deus. Eu quero contar para você uma ilustração. Certo dia, tinha um pastor que ele pregava lá na igreja com todo incentivo, emoção. Ele falava da palavra de Deus, e tinha um irmão que no final do culto chegava para ele e dizia assim: pastor, que bela palavra, fulano de tal deve estar pensando sobre ela. Então ele pregava de novo. Outro dia ele lá, e vinha novamente o irmão no final do culto: pastor, que excelente mensagem, fulana de tal caiu como uma luva na vida dela. E aí ele foi fazendo isso. E um dia, no culto de meio de semana nas igrejas vem pouca gente, né? E aí naquele dia estava chovendo, e o pastor então preparou, foi para a igreja, e só veio o irmão que elogia o pastor no final da mensagem.
Então só estávamos dois na igreja, e o pastor, então com todo entusiasmo, pregou aquela palavra poderosa de Deus. E então o pastor já estava pensando assim: quero ver o que esse irmão vai falar agora. E aí então ele desceu, como se fosse igreja normal, culto normal. Ele desceu, foi na porta, e aí vem o irmão: pastor, que bela palavra, pena que não veio ninguém. Pois é, irmãos, eu quero falar sobre duas atitudes que geralmente nós temos. A atitude da pá é quando você pega a palavra e joga para alguém. Você pega a palavra e joga para alguém. E aí quando você ouve uma palavra, você já lembra: fulano de tal está precisando mesmo ouvir isso. Aí você vai em outro momento, você ouve uma outra palavra: fulano de tal está precisando ouvir isso. A atitude pá é quando nós ouvimos a palavra e nós jogamos para alguém, e nós apontamos alguém. Mas existe uma outra atitude, a atitude inchada. Atitude inchada. Essa aqui é diferente da pá. Enquanto a pá pega e joga, a atitude da enxada é outro movimento. É trazer para você mesmo. É você trazer para você mesmo. Duas atitudes. Como é que nós temos ouvido e recebido a palavra de Deus? Com atitude pá ou com atitude inchada? Qual das duas ferramentas tem sido a sua atitude? Eu quero pensar sobre isso. Como eu disse, essa atitude vai moldar as nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e louvado seja Deus que nós temos aqui em outros lugares a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E a grande questão é a atitude que nós vamos ter diante da palavra de Deus: atitude pá ou atitude inchada. Vamos ir para a igreja e de repente você ficou sabendo durante a semana que alguém estava com um problema no casamento, e você veio na igreja e o pastor trouxe uma palavra falando sobre família feliz. Você já pensou: fulano de tal precisa ouvir essa palavra, fulano de tal precisa ouvir aquela outra palavra. Ou você, diante daquilo, da exposição da palavra de Deus, vai falar como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve, é para mim, eu quero receber da tua palavra. Qual a sua atitude? Nós lemos aqui que a palavra do Senhor, toda a escritura, ela é divinamente inspirada, toda a palavra do Senhor. E por que nós vamos pensar? Porque nós vamos pensar agora sobre por que nós devemos ter a atitude da enxada, não da pá. Por que nós precisamos ter a atitude da enxada, pegar a palavra e trazer para nós? Primeiro, porque nós podemos e precisamos melhorar. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e buscar extrair dela aquilo que Deus está falando conosco. Não olhar, jogar para outra pessoa: isso aqui fulano de tal estava precisando ouvir, isso aqui ciclano estava precisando ouvir. Mas nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e trazer para as nossas vidas. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem pessoas que estão na igreja porque estão de repente durante um tempo: pastor, eu já tenho 50 anos na igreja, eu já tenho 60 anos de batizado, olha, tanto tempo eu já fui isso, já fui aquilo, já fui tanta coisa na igreja. Mas com relação ao que nós estamos falando agora, não importa, nós precisamos continuar aprendendo. Nós precisamos continuar tendo a atitude inchada, que é trazer a palavra para cada um de nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vida cristã é assim.
não se forma, escute, não se forma na caminhada cristã aqui nessa terra. Eu tirei o canudo, completei lá dentro da faculdade, está aqui na minha mão, pronto, eu já sei. Nesse sentido, não se forma na vida cristã nessa terra. Nós somos eternos alunos, aprendizes. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, julgo não havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo das que estão diante de mim. E se você ler desde o início, você vai ver que há uma conversa de Paulo com a igreja, e muitas pessoas estavam jogando: eu sou isso, eu sou aquilo, e Paulo então diz: olha, se vocês querem gabar das coisas que vocês fizeram até agora, eu muito mais. Hebreus, e ele vai começar a falar, com relação à lei, fui zeloso, e aquela questão toda. Mas aí ele diz: essas coisas para mim já passaram. Eu quero seguir a Cristo a cada dia, e aprender dele a cada dia, e buscar dele a cada dia. Não importa o quanto nós estamos, o nível que nós temos de maturidade, de conhecimento bíblico, nós precisamos a cada dia ter essa atitude da enxada, buscando a palavra de Deus para o nosso coração, aprender de Deus a cada dia mais. Olha o que Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Todos esses dons, todos esses dons que aqui é referido, apóstolo, profetas, pastores e mestres, tem a ver com o ensino da palavra de Deus, para que a igreja, com atitude de enxada, possa pegar essa palavra e trazer para si mesmo, e trazer para a sua própria vida, para analisar como está a sua própria vida. Então nós precisamos ter atitude da enxada, porque nós precisamos crescer, nós precisamos e devemos crescer. Vai ter um culto disso, um culto daquilo. Não, eu não vou não. Essa área aí eu já sei. Essa área aí já está tudo certo. Não, nós precisamos crescer a cada dia, buscar de Deus a cada dia. E o segundo motivo é porque toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer a menção dessa palavra, toda a Escritura. Não é um trecho da Escritura, não é uma parte da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso nós precisamos estar com o nosso ouvido, nosso coração, nossa mente aberto para aprender essa palavra de Deus. Olha o que está escrito em 2 Pedro 1,20: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus, toda a palavra é inspirada pelo Senhor para as nossas vidas, para o nosso proveito. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer isso, quando ele vai falar lá: estiveram sobre Deus na nuvem, estiveram sobre a liderança de Moisés, mas eles pecaram. Ele vai falar sobre 5 coisas que eles erraram, e lá no final, antes de dizer aqueles que estão de pé, cuide para que não caia, Paulo vai dizer o seguinte: essas coisas foram escritas para advertência nossa. Então a palavra de Deus foi escrita para mim e por você, inspirada pelo próprio Deus, para que a gente possa crescer, para que a gente possa receber isso, e não para que a gente possa, como uma pá, dizer assim: você precisa ouvir isso, você precisa ouvir aquilo.
Mas nós precisamos usar a atitude da enxada, que é trazer para nós mesmos, que é trazer para a nossa vida, para o nosso próprio proveito. E nós precisamos buscar tudo aquilo que é de Deus, e a Escritura é inspirada por Deus para nos trazer proveito, para nos levar a cada dia melhor. Por mais que nós encontremos, e aí de repente você tem uma interpretação literária da palavra perfeição. A palavra perfeição na Bíblia tem o sentido de sem erro, não tem o sentido de alguém pleno, mas tem o sentido de alguém maduro. Em maturidade a gente vai amadurecendo a cada dia, a gente vai crescendo em maturidade a cada dia, e nós precisamos ter essa atitude de enxada, de trazer palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Terceiro, porque precisamos estar prontos para aprender. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 15: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. O que Provérbios está dizendo? Provérbios está dizendo que nós precisamos ter a atitude da enxada, que é trazer a palavra para o nosso próprio ensino, para o nosso próprio proveito, se é que você tem discernimento. Ele começa dizendo isso: quem tem discernimento está sempre pronto para aprender. Quem não tem, vai usar a atitude da pá, não está pronto para aprender, então vai dizer: fulano precisa aprender, fulano precisa aprender, fulano precisa aprender. Mas quem tem discernimento e que entende a palavra, vai trazer a palavra para seu próprio coração, seu próprio proveito, para que ele possa crescer a cada dia, Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Você vai encontrar em alguns momentos a palavra do Senhor dizendo isso. Se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir sobre a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, pelo contrário, receba no seu coração. E eu chamo isso da atitude enxada, que é trazer para si mesmo, que é trazer para o seu coração, que é para trazer para a sua vida. Mas muitas vezes nós próprios colocamos obstáculos a isso. Existe um ditado que diz assim: olhe para a mensagem, não olhe para o mensageiro. Muitas vezes, quem é que vai trazer o estudo? Quem é que vai trazer a palavra? É fulano? É ciclano? E muitas vezes você deixa de ouvir, ou você ouve dependendo de quem está à frente. Mas nós precisamos aprender a prestar atenção na mensagem da palavra de Deus. Não importa quem estiver pregando a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez eu vim de férias do seminário, e eu fui na EBM de Cristo Rei, quando era aquele templo menorzinho, não é o que está agora, bem diferente. E lá, vários pregadores, palavras no nosso coração, é muito bom. Meu primo tinha se convertido, estava lá também, a família dele. E eu comecei a ir lá. E um dia eu vim do seminário, e seminarista, né, acha que sabe das coisas. Então eu fui lá, eu vou lá porque lá de repente vai ter algum, né, pastor Oswaldo, ou ele vai trazer algum pastor conferencista lá, eu vou ouvir da palavra de Deus. Quando eu cheguei lá, irmãos, esse dia ficou gravado. Quando eu cheguei lá, era uma irmãzinha, aquela irmãzinha do ciclo de oração, aquela irmãzinha cabelão, né, saiona, era essa irmãzinha que estava ali a trazer a palavra. Irmãos, eu confesso para vocês, que quando eu olhei para aquela irmã, eu falei: puxa, perdi meu tempo. Eu estava esperando que fosse um doutor, um pastor, alguém lá na frente falar. E naquele dia eu tive uma lição muito grande, irmãos. Deus usou aquela mulher de tal maneira, uma mensagem simples, mas que falou direto ao meu coração. Porque mesmo quando eu olhei para aquela mulher e vi que não era aquilo que eu esperava,
esperava o pastor Oswaldo, alguém lá. Mesmo assim eu não levantei, não fui embora, como muitas vezes alguns falam. Mas eu disse: Senhor, eu vim aqui, então eu vou ouvir. E ela falou de uma maneira tão simples, e a palavra dela tocou muito profundamente o meu coração. E daquele dia para cá eu falei assim: eu não vou ficar julgando. Quem estiver pregando a palavra de Deus, eu vou sentar e eu vou ouvir. É verdade que a palavra de ontem teve a marcha, parece que é Marcos Feliciano, né? A palavra de um Marcos Feliciano que está pregando, de um Cláudio Duarte, de alguma, não é igual a minha, ou não é igual da Alcineia, ou de alguém que vai vir aqui pregar. Deus usa cada um de forma diferente, conforme a ferramenta de cada um. Mas Deus usa, não importa quem. A grande questão é a atitude do outro lado, a minha e a sua, de receber ou de empurrar a palavra, ou de jogar a palavra para outros. Essa palavra é para fulano, nessa área não, nessa área eu estou bem, nessa área eu estou bem. Não, nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar. Quarto lugar, porque a palavra diz aqui, 2 Timóteo 3,16, ela repreende e ela nos corrige. A palavra nos repreende, a palavra nos corrige. Quantos aqui estão certos sempre? Alguém aqui está certo sempre, todo o tempo? Não. E é exatamente por isso que nós temos que estar com o nosso ouvido aberto, o nosso coração aberto para receber a palavra, porque a palavra nos adverte. A intenção da repreensão, quando nós estamos lá, ele vai falar duas palavras, repreensão e correção, e ele vai usar a mesma palavra. No grego ele vai falar mais uma no contexto, na ideia de advertir. Sabe quando você tem algo, de repente você está querendo abrir uma empresa, de repente você está querendo se associar com alguém, de repente você está querendo fazer um casamento, e aí então você vem a palavra de Deus, Deus levanta, usa pessoas para trazer uma advertência para você. Por isso você tem que estar sempre atento. Não importa quem Deus vai usar, mas Ele usa, porque a palavra é dele. A palavra inspirada, a palavra que vem do coração de Deus aos nossos corações. Toda a Escritura, ela é inspirada. Toda a Escritura, ela é inspirada. Seja pronto para receber advertência, correção, nós já falamos muito aqui. Deus corrige a quem ama. E correção, irmãos, é o GPS. E eu estava preparando e pensando sobre isso, porque todos nós queremos ser felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos, amém? Todos nós queremos, só que nós muitas vezes temos caminhos e formas diferentes para chegar naquele lugar. Mas o Senhor então usa a sua palavra para que aqueles que estão atentos, aqueles que têm a atitude de enxada, de trazer a palavra, Ele vai levantar pessoas para colocar diante de você, palavras que muitas vezes vão corrigir você, corrigir a sua rota, mas o destino é o mesmo. Assim acontece com o GPS, você pega um lugar, ele manda você, e de repente você erra, ele recalcula e mostra, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Todos nós queremos ser bem-aventurados, e o Senhor quer que assim sejamos, e o Senhor assim quer abençoar as nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos, prontos para ouvir a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Meus irmãos, quantas vezes nós já deixamos de ouvir Deus falar conosco por não termos a atitude de deixar? É a irmãzinha que vai pregar, é fulaninho que vai pregar. Eu já sei tudo, sei mais do que ela, sei mais do que ele. Não é essa atitude que o Senhor quer de nós. Quando alguém se levanta para pegar a palavra do Senhor, seja uma pessoa iletrada, seja uma pessoa culta, o Senhor usa. E de alguma maneira você pode ser abençoado.
de alguma maneira você pode ser abençoado. Em quinto lugar, por que nós precisamos ter essa atitude de enxado, trazer a palavra para nós? Porque a palavra nos instrui em justiça, para correção, educação na justiça. Em outra versão, instrução em justiça. Diz aqui Salmos 25, versículo 12: quem é o homem que tem o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. A palavra do Senhor traz instrução para cada um de nós, e nós precisamos estar com o nosso ouvido atentos à voz do Senhor sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa nos instruir, para que o Senhor possa nos direcionar, para que o Senhor possa nos colocar na rota certa, segundo a sua vontade. Eu chamo isso de capacitação do alto. O Senhor nos capacita através da sua palavra. É através da palavra que Ele vai gerar fé no nosso coração, através da palavra que Ele vai dar instrução, direção para as nossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas não recebem, porque as pessoas estão tendo a atitude da pegando a palavra, desconectando. Sabe quando você ouve, você vê uma pessoa, nos primeiros momentos você escolhe. Isso é uma questão de psicologia que vai dizer, você escolhe se você vai ouvir aquela pessoa ou não, se aquela pessoa vai ser merecedora da sua atenção ou não. E quando você julga que não é, o que falar, você pode até ouvir, mas vai entrar em um e sair no outro. Mas quando você tem uma atitude de enxado, não, é a palavra de Deus que está sendo pregada, então eu vou ouvir, porque de alguma maneira a palavra do Senhor vai me abençoar. Alguma maneira o Senhor vai abençoar a minha vida. E em sexto lugar, é a pergunta: por que é mais fácil ter atitude da pá do que ter atitude da enxada? Porque nós gostamos de apontar o erro dos outros. E aí vamos pregar sobre língua. Aí você já, aquela irmã, aquele irmão que precisa ouvir. Aí vamos pregar sobre família. Não, é aquele irmão, é aquela irmã que precisa ouvir. Mas nós temos a dificuldade de entender que nós precisamos receber e ouvir da palavra de Deus. Precisamos corrigir a nós mesmos antes de mostrar aos outros, antes de tentar ajudar as pessoas. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E em sétimo lugar, nós precisamos ter a atitude da enxada, de receber a palavra de Deus no nosso coração, porque ela é inspirada, porque ela é proveitosa para nós, e porque a igreja não é um lugar de entretenimento. Por que eu estou falando isso? A igreja não é um lugar de entretenimento. Tudo que é feito e é falado aqui é para proveito seu, é para a sua vida e glorificação do nome do Senhor. Mas muitas vezes nós temos a seguinte questão: vai pregar sobre o que hoje? Vou pregar sobre filho pródigo. Eu tenho 30 anos de igreja. Você sabe quantas mensagens eu já ouvi de filho pródigo? Me poupe, muda aí, pega outra coisa, porque eu já ouvi demais isso. Você conhece alguém assim? O pastor pregava na igreja o mesmo sermão, o mesmo sermão, domingo após domingo, mesma palavra. E os irmãos estão ficando, meu Deus, esse pastor não tem outra mensagem, não. Esse pastor, e aí resolveram conversar com ele, né? Tiveram coragem e foram conversar com ele. Pastor, sim, irmãos, pastor, será que não dá para o pastor virar o disco? Pregar uma outra mensagem? E ele falou: sim, consigo pregar. Só tenho uma pergunta para fazer para vocês. Sim, pastor, vocês já conseguiram colocar a primeira em prática? Entende, irmãos? Quero algo novo, quero algo
novo, quero algo novo. E vai trazendo, e vai ouvindo tantas coisas que nós ouvimos. Mas você tem aproveitado aquilo que você tem ouvido? Tem pensado sobre aquilo que você tem ouvido? Quantas vezes nós já ouvimos a pregação do filho pródigo? Mas quantas vezes nós continuamos com dificuldade de perdoar aqueles que um dia foram embora e nos decepcionaram? Não é verdade? Quantas vezes ouvimos mensagens sobre Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quanto de nós tem deixado de verdade Cristo viver em nossa vida? Temos ouvido mensagens a respeito de João capítulo 8, versículo 7, quando Jesus disse assim: olha, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Mas mesmo assim nós somos peritos em tirar pedras. Mas eu já vi tantas vezes essa mensagem. Assou de novo João 8, 7. Mas continuamos com a facilidade de atirar pedra nos outros. Quantas vezes já ouvimos mensagens sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quanto mais, irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Mas às vezes temos dificuldade em colocar em prática e assumir compromissos com o nosso Deus. Para que você quer ouvir uma palavra? Para ter atitude de dar pá? Jogar para outro? Até chegar uma palavra que você fala assim: essa eu gostei. Não é entretenimento, irmãos. Entretenimento, vai lá pro Caldeirão do Hulk, sei lá, que eles têm lá, tem um monte de entretenimento. Mas diante da palavra não é entretenimento. É momento de louvar o Senhor e absorver da palavra de Deus nos nossos corações. Então, não é o que ouvimos, é qual é a nossa atitude diante daquilo que ouvimos. Você está pronto para ter a atitude da enxada? Não importa, pastor, se vai estar aqui pastor Bambam, ou se vai vir a dona Coquinha, que não sabe ler. Ela vai falar um testemunho, ela vai falar daquilo que ela ouviu da palavra, não sabe nem ler. A nossa atitude deve ser a mesma. A atitude da enxada: Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, que nos corrige, que nos ensina, que nos exorta, que nos instrui para toda a justiça. Essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, deixou registrado nela, Deus, tantos ensinamentos para nós, e o Senhor, ó Deus, a deixou registrado, ó Deus, para proveito nosso, para que, ó Deus, possamos ser bem-aventurados, felizes. Nos dê, Senhor, no entanto, a atitude correta, a atitude, ó Deus, da enxada, de trazer para nós, sempre quando estivermos diante da tua palavra, Senhor Deus, tivermos, ó Deus, a nossa atenção, nosso coração, nossa mente voltada, ó Deus, para que o Senhor, através dela, tem para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que pessoas precisam de tanta coisa, mas, ó Deus, que o Senhor nos use, nos levante, nos encha da tua palavra, para que nós possamos ajudar pessoas, não condená-las, ó Deus, não apontá-las, mas ajudar a vida de cada um, Senhor. Mas primeiro, Senhor, faça conosco, nos molde, nos instrua, nos capacita, nos faça crescer a cada dia, Senhor. Nos dá, ó Deus, essa disposição de estarmos prontos para ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto, por esse momento de louvor e adoração. Obrigado, Deus, porque nesse culto, Senhor, sempre, ó Deus, foi usado para pregar a tua palavra. Sempre, ó Deus, foi usado para glorificar o teu nome, ó Deus, através da explanação da tua palavra para o teu povo. Que assim o Senhor continue, ó Deus, usando, ó Pai, este culto. Seja, ó Deus, quem for que estiver aqui em frente,
seja, Deus, usado pelo Senhor para trazer, ó Deus, a tua igreja, para trazer, ó Deus, a tua igreja, a tua vontade, para que o Espírito Santo possa usar essa santa palavra para capacitar, para motivar, para corrigir, exortar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que possamos, ó Deus, ter essa atitude certa e, ó Deus, com a atitude certa, vivermos, ó Deus, segundo a tua vontade e sermos bem-aventurados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui tem enxada e a pá. Depois, se alguém quiser trabalhar em casa, alguma coisa assim, tem dois instrumentos muito bons, né? Mas com relação à palavra, nós temos que ser enxada, né? Trazer para a nossa vida. Nós temos um cafezinho agora aqui, nós vamos participar em nome de Jesus. Não esqueça das programações da igreja, da nossa semana de oração. Separe um tempo para que você possa vir e orar nesse tempo de oração aqui no templo, que é o tempo chamado templo de oração. Amém? Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que nos leve agora em paz, ó Deus, com alegria em nosso coração, possamos ter uma semana, Deus, abençoada pelo Senhor, sobretudo, ó Deus, que temos, ó Pai, para fazer em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, por onde o Senhor nos levar, nos abençoe, ó Deus, e continue a falar em nossos corações, a falar em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos tomar um café.